presidente, a gravação foi iniciada. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã, do dia 11 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcângelo Zanin, Nelson Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos retomar a pauta do dia de ontem, dia 10 de agosto, a pauta da tarde do dia 10, um único processo que havia faltado para ser julgado, que é o item 26, conselheiro Camerano, recorrente Maxi Casa. Com a palavra o relator. Bom dia a todos. Eu inicio aqui então fazendo um relato do relatório da decisão de piso, do acordo da DRJ de Porto Alegre, em sessão de 26 de setembro de 2017. É um processo de indeferimento de opção ao Simples Nacional, né? Não, perdão, Simples Nacional. Ela fez opção em 7 de janeiro, o pedido foi indeferido por possuir débitos não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa. Então, tem aqui listado todos os débitos aqui, né? Do processo, período de apuração, saldo devedor. Da manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada, o interessado apresentou sua impugnação, alegando que protocolou um pedido de parcelamento de todos esses débitos pendentes em 28 de janeiro de 2016. Informa que, conforme a orientação recebida no atendimento da Receita Federal, preencheu os formulários pedido de parcelamento de débitos, anexo 1, e de par, anexo 2, requerendo o parcelamento dos 13 débitos pendentes acima ali relacionados, e efetuando o pagamento da entrada e fazendo os procedimentos de praxe, né? Em 23 de fevereiro, a fim de se inteirar do motivo do indeferimento do seu reenquadramento no Simples Nacional, foi informado de que seria uma justificativa os débitos de 2 períodos de apuração não foram incluídos no parcelamento, né? Ele sustenta que preencheu os formulários adequados e requer, então, o acolhimento de sua impugnação. Na DRJ, aqui no voto da DRJ, ela diz aqui que consta do despacho da unidade preparadora, informando que parte dos débitos foram parcelados no processo tal, permanecendo ativos os seguintes débitos. Então, ela relaciona aqui aqueles 2 débitos que ele tinha já anunciado, a interessada anunciou na sua resignação. Consulta ao sistema da Receita Federal, o processo de parcelamento foi deferido. Aqui, então, a DRJ aqui, ela cita o artigo da Portaria Conjunta da Procuradoria e da Receita, número 15, de 15 de dezembro de 2009, que dispõe sobre parcelamento de débitos. Então, diz o artigo 3 aqui, 13º. Consideração automaticamente deferidos os pedidos de parcelamento que atendam os requisitos desta portaria, né? O pedido de parcelamento deferido importa na suspensão da exigibilidade do crédito. Então, aqui a DRJ continua a sua linha de raciocínio. Portanto, o protocolo do pedido de parcelamento não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, já que esse só se efetiva na data do deferimento do pedido, o qual, no caso concreto, ocorreu em 15 de fevereiro de 2016 para 11 dos débitos, parcelados no processo número tal. Os outros 2 débitos, que o contribuinte já tinha se manifestado lá, não foram incluídos no parcelamento analisado e estavam pendentes de pagamento. Muito bem. Então, ela vai agora aqui dizendo a legislação do Simples, né, que fala dos débitos em aberto e tal, para manter a exclusão, manter o indeferimento da opção. Muito bem. Vou passar então direto aqui na conclusão. Ela julgou então, ele disse aqui, como os débitos que motivaram o termo de deferimento da opção pelo Simples Nacional para 2016
não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção pelo interessado Simples Nacional. Muito bem. No recurso voluntário, após transcrever toda a decisão de piso, a recorrente alega o seguinte: o relatório de pendência que indicaram a recorrente de ingressar no Simples Nacional foi emitido em 7 de janeiro, através do qual indica a existência de 13 débitos. Ela disse que foi emitido, então, um novo relatório com as pendências, ocasião que o representante legal da empresa foi orientado por uma servidora da Receita Federal a requerer o parcelamento e, com isto, viabilizar a opção pelo Simples Nacional. Como consequência, a recorrente requeriu o parcelamento dos 13 débitos constantes do relatório da Receita Federal. Recolheu os DAFs relativos às entradas, etc. E assim ela vai, então, discorrendo assim, aqui a sua resignação, que sem nenhuma justificativa aparente, esses 2 débitos não foram incluídos no parcelamento, que ela havia solicitado o parcelamento dos 13 débitos, né? Então, basicamente, foi essa questão. Aqui, passando direto para o voto, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve conhecer. Causa-me um certo desalento quando me deparo com decisões administrativas que passam ao largo das razões apontadas pela interessada, apegando-se na primeira barreira que encontram para candidamente afastar a pretensão da interessada de ingressar em um sistema simplificado de pagamento de tributos, dirigido às microempresas e empresas de pequeno porte, acarretando enormes transtornos e aflições de variada ordem. Ninguém explicou nada para a interessada por que não foi o parcelamento integral que ele havia solicitado. Se alguém aqui cometeu algum equívoco, não foi interessado, mas se o foi, registre que o órgão fiscal competente, ao analisar o parcelamento solicitado pela interessada de todos os débitos acusados do termo de deferimento, não acolheu 2 débitos ali inclusos, sem qualquer explicação de tal singular feito. É indispensável, então, senhor presidente, que nós façamos uma análise comparatória dos débitos, os débitos acusados no termo de indeferimento e os débitos solicitados no pedido de parcelamento, que é o PEPAR. Então, eu faço uma comparação aqui dos débitos acusados no termo de deferimento e os débitos que ele incluiu no anexo 2 do DIPAR. Que é oportuno, eu julgo reproduzir um desses pedidos como simplificações. Então, eu reproduzo aqui o pedido que ele fez, que na verdade é um pedido para cada débito. Estou dando apenas aqui um exemplo do pedido, e depois, na análise do anexo 2, eu tenho ali todos os débitos que ele solicitou no parcelamento. Uhum. Então, tem aqui um pedido de parcelamento, que é o anexo 1, data de 27 de janeiro de 2016. Então, existe, portanto, um pedido deste aqui para cada tributo objeto de parcelamento. Como foram 3 tributos distintos, temos 3 pedidos distintos. Devia ser para facilitar, afinal, quer-se regularizar a situação, livrar-se da peste do devedor. Enfim, sigamos, mas sem antes destacar 2 situações nesta solicitação. O pedido, ele importa em confissão irretratável da dívida, apesar de não figurar o débito como de exigibilidade suspensa, conforme apregoado pela decisão recorrida. Louvante em resolução administrativa em uma visão distanciada da situação vista nos autos. Enfim. E os débitos devem ser aqueles discriminados no anexo 2, discriminação dos débitos a parcelar, DIPAR, que é o débito que ele preenche no DIPAR, no anexo 2 do pedido. Vamos ao confronto de ambos os demonstrativos. Então, aqui eu fiz uma comparação por tributo, o saldo devedor que consta no termo de indeferimento e o saldo devedor preenchido pelo contribuinte no DIPAR. Então, aqui, conforme o imposto de renda, a comparação, a contribuição social, tem 2 valores no termo de deferimento, tem um valor total no DIPAR, que é a soma dos 2, e assim vai. Esse quadro mostra que todos os débitos que estavam acusados no termo de deferimento foram preenchidos no DIPAR. Esses 2 últimos débitos aqui que estão preenchidos no DIPAR e que não foram acusados no parcelamento.
todos estes débitos, acusados em termo de deferimento, eram que constavam na lista de débitos como pendências na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Débitos de exigibilidade não suspensa, impeditivos ao ingresso no sistema. Eu reproduzo aqui a solicitação de opção pelo Simples Nacional, né? E repito, todos os débitos tidos como impeditivos, pendências a regularizar nesta lista são aqueles acima reproduzidos, os quais constaram no termo de indeferimento. Então, como resolver essas pendências? A resposta está nessa própria solicitação aqui. Então, eu botei aqui um quadrinho de como resolver as pendências. Está na solicitação de opção. Como é que você deve pagar, como é que você deve fazer parcelamento, aquele negócio tudo, né? Aquelas situações todas aqui para ajudar a recorrente, ao interessado a fazer a regularização. E o que fez a interessada? Ela parcelou todos eles. Ou melhor, solicitou o parcelamento de todos os débitos acusados no termo de deferimento. Entretanto, aqueles 2 últimos débitos, relacionados lá naquele quadrinho que eu fiz, do quadro supra, não foram considerados no parcelamento deferido. E a pergunta que faço é, por que não o foram? Consta um despacho citado na decisão de piso e que ora reproduz. A empresa apresentou comprovação de que parcelamento de parte dos débitos no processo tal, dentro do prazo determinado para a regularização das pendências fiscais identificadas ao processamento da solicitação de opção. Pesquisas fiscais anexadas ao processo mostram, porém, que se encontram ativos os débitos abaixo listados. São aqueles 2 débitos lá. Ante o exposto, entendo que não há motivo para que se efetue a revisão de ofício do indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional em 2016 e propõe vídeos autos à DRJ para julgamento. Trata-se de uma mera informação, né? Sem efeito nenhum acerca do litígio posto, uma linguagem confusa. Se você observar bem, a linguagem é até meio confusa. Mas, enfim, o que importa é que estes débitos ali indicados foram incluídos no termo de deferimento, o que significa que eram débitos a serem pagos ou parcelados. Se está incluído lá no termo de deferimento, ele é para ser pago ou parcelado, e foi o que o contribuinte fez. Então, me fez um pedido de parcelamento de todos eles. Né? Se os aludidos débitos, então não incluídos no parcelamento solicitado, não sei nem se existia outro, porque não tem informação nenhuma, ainda se encontrarem eventualmente em aberto, que se promova a sua cobrança regular, mas em outro procedimento de ofício, porque aqui o litígio, ao meu sentir, senhor presidente, ele está encerrado. Está provado que ele pediu parcelamento de todos os débitos. Não consegui identificar por que não incluir aqueles 2, deve ter alguma razão, mas ninguém se interessou em correr atrás dessa razão. Como está provado que o contribuinte, ele parcelou todos os débitos indicados no termo de deferimento e depois, posteriormente, ficaram faltando aqueles 2, não se sabe por quê, eu entendo que o que aconteceu aqui não é razão para impedir a sua opção, o seu deferimento pelo Simples Nacional. Se existe aqui algum débito em aberto, que então que se vá promover a cobrança, que se vá fazer os procedimentos de cobrança, enfim, mas não negá-lo o deferimento da sua opção pelo Simples. Senhor presidente, esse é o voto, então, para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2016. Muito bem, doutor Camerano. A palavra está aberta. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu só queria perguntar ao relator, porque os 2 débitos que estão em aberto, eles não se referem a nenhum processo de lançamento de nada, né? São débitos avulsos, assim? Doutor Nelson, eu não tenho essa informação. São débitos que foram acusados no termo de indeferimento, mas eu não tenho essa informação da origem. É débito de imposto de renda, condição social, não sei se é um débito declarado e não pago, um débito de lançamento. Essa informação não tem. Um de R$ 494 e um de R$ 791.
Porque todos os débitos têm uma origem, que é um processo, né? Exatamente, esse não tem. E não sei por que ele pediu. Porque eles estavam no termo de indeferimento. Isso é que é importante. Esses débitos, eles estavam relacionados no termo de indeferimento. E o contribuinte, então, parcelou todos. Ele preencheu de par com todos eles. Inexplicavelmente, esses dois não foram incluídos. Não sei por quê. Agora, o procedimento da interessada, para mim, foi correto. Se existe algum problema com esses débitos, eu não sei, ninguém me informou aqui. Mas isso, ao meu sentir, pelo que consta nos autos, isso não é motivo, no meu sentir, para indeferir a opção pelo Simples Nacional. Mais algum questionamento? Mais algum questionamento? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutor Carlos André. Com relator. Doutora Luciana. Com relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto por relator. Doutora Letícia. Com relator, presidente. Doutor Eduardo. Com relator também, presidente. Então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção da interessada pelo Simples Nacional a partir do 1º de janeiro de 2016. Bom, com isso a gente encerra a sessão de julgamento da tarde do dia 10 de agosto. Eu vou pedir para o Carlos André e para o Marco Antônio pararem a gravação para que a gente possa reiniciar com a sessão do dia 11, tá ok?